Luneta Sonora na área. E o assunto de hoje é sobre o tempo. Afinal de contas, por que os episódios do Luneta Sonora eles vão ao ar quase de meia-noite, 11h55? Meia-noite não, né? Mas 11h55 no mínimo. É sobre o tempo que a gente tem, isso é quase todos os dias. E quando você termina um dia mais cedo, você literalmente agradece. Olha, deu tudo certo e conseguimos. Tô na quinta tentativa aqui de gravar o episódio, porque eu já errei várias vezes as palavras e muitas vezes eu fico preocupado de como é que eu vou falar direito o texto do episódio e o som aqui do tablet. Tá, bora lá, né? Vamos começar e é assim mesmo. Tempo é tempo e muitas vezes os erros são erros. Afinal de contas, o dia tem 24 horas. Isso não muda. Mas a sensação é de que nunca é suficiente. Sempre tem algo a mais que poderia ser feito. Um projeto que ficou pela metade. Uma ideia que não saiu do papel. Uma tarefa que foi adiada porque outra parecia mais urgente. E aí vem a pergunta inevitável. Será que falta tempo ou falta decisão? A gente vive planejando, pensando no que quer fazer, no que precisa fazer, no que deveria fazer. Só que entre o planejamento e a execução existe um intervalo que muitas vezes não é ocupado. E não é porque não há tempo, é porque o tempo precisa ser administrado. Existe uma ilusão de que produtividade é fazer tudo. Mas, olha, isso não existe. Ninguém faz tudo, que existe escolha. Toda vez que você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para outra. Isso vale para tudo. Trabalho, criação, descanso, rotina. O problema é que a gente quer encaixar tudo dentro de um dia que continua tendo as mesmas 24 horas. E aí surge a frustração, porque o tempo não estica, mas a expectativa estica, e muito. Administrar o tempo não é só sobre fazer mais, é sobre entender o que realmente precisa ser feito. Afinal de contas, existe o essencial, existe o importante, existe o que pode esperar. Só que muitas vezes tudo parece urgente. E quando tudo é urgente, nada é estratégico. A sensação de falta de tempo, ela também está muito ligada à forma como a gente organiza o próprio dia. Pequenas distrações, interrupções constantes, mudanças de foco e por aí vai. Tudo isso fragmenta o tempo. E você sabe como é, tempo fragmentado não rende. Cá tô eu produzindo esse episódio, muitas vezes até errando algumas partes de texto, mas estou produzindo. Estou lutando da maneira que posso para fazer o dia render. Mesmo que não pareça que ele vá render. E a gente vai que vai. Afinal de contas, é isso. Criar, pensar, produzir, tudo isso exige continuidade. Exige espaço. Exige presença. Talvez a pergunta mais honesta que eu possa fazer para vocês não seja, vai dar tempo? Talvez seja, eu estou usando bem o tempo que eu tenho? Que no fim das contas o tempo disponível é o mesmo. O que muda é como ele é usado. Tem gente que produz com menos horas, tem gente que se pede mesmo tendo mais tempo disponível. Isso não tem nada a ver com capacidade, tem a ver com clareza. Clareza do que precisa ser feito, clareza do que pode esperar, clareza do que não precisa mais ser feito. Afinal de contas, o tempo não é só um recurso, ele é limite. E limite, quando bem entendido, ajuda a tomar decisão. Talvez o grande ponto não seja tentar fazer caber tudo em um dia. Talvez seja aceitar que não vai caber. E a partir disso escolher melhor. Porque não é só sobre ter mais tempo. É sobre fazer o tempo que você tem realmente contar. Ok? Então esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites. E no YouTube e no Spotify, onde você pode ver o vídeo, porque nas outras você só ouve o áudio. Inclusive o campo do site eu acabei de atualizar, o site principal, porque nos testes de acessibilidade mudaram do nada o campo do newsletter, a luneta, e eu precisei mudar. Como eu mudei para um menor, é o campo de texto da home, é o campo da home, isso. É um ajuste no site.
Então, como eu precisei mudar por questão de acessibilidade, você basta apenas inserir o e-mail, se inscrever e seguir as instruções, né? Eu resolvi, então, ajustar essa parte. Ficou um pouquinho menor e talvez carregue mais rápido na home. O site principal, josivandrovailá.com.br. Nas redes sociais, estou em @josivandrovailá e @josivandro no X e o Tumblr. E é isso, esse foi o episódio de hoje, uma coisa rapidinha como tem que ser, porque é o tempo que a gente tem. Só uma coisa rápida da reflexão do tempo e sobre como a gente precisa lidar com o tempo, né? Então, é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.